Olá, turma, muito bom dia. Quem está falando aqui é a professora Dani. A nossa disciplina de hoje é filosofia e o nosso conteúdo para estudo é sobre as 3 questões fundamentais de Kant. Mas antes de qualquer coisa, vamos então compreender qual o nosso objetivo principal dessa aula. Hoje, meus queridos, nós vamos aí entender quais são as 2 fases do pensamento de Kant. Além do mais, conhecer suas 3 principais obras. E melhor que isso, vamos entender a sua teoria dos juízos analítico e sintético. Vem comigo para essa aula de filosofia? E para que a gente possa dar início à nossa aula de hoje, a gente traz aí mais uma vez esse filósofo, né, que a gente estudou na aula passada, o Immanuel Kant, um dos filósofos bastante conhecido dentro da filosofia, e a gente traz a concepção dele, onde ele entende que existiu essa dicotomia, ou seja, essa separação entre os pensamentos aí dos racionalistas e dos empiristas que nós estudamos na aula passada. Pessoal, Kant, na verdade, ele ficou dentro de um impasse em relação a essas 2 correntes filosóficas, porque tanto ele compreendeu que os racionalistas teriam um certo tipo de razão, como também os empiristas estavam fundamentados em sua verdade em relação à experiência. E por conta disso, Kant passa por 2 fases que nós vamos conhecer agora. A sua primeira fase, então, foi aí a fase pré-crítica, onde ele se baseou muito nas ideias de Descartes, né? Através desse pensamento racionalista e dogmático, que nós entendemos que é quando os racionalistas aí dão muita importância para a razão, para a questão da metafísica, e deixa de lado a questão da experiência e o dogmatismo, que são aquelas pessoas que acreditam que existe essa possibilidade, sim, de acessar uma verdade, de acessar a um conhecimento. E nesse momento aí, Kant ainda está pautado dentro da vertente racionalista. Mas em outro momento, ele começa aí a analisar mais a questão dos empiristas, depois de ler várias ideias de David Hume, que é um dos empiristas que nós também conhecemos na aula passada. Ele começa aí a partir disso a repensar uma série de coisas, começa aí a repensar uma série de fundamentos, e nesse momento ele entra nessa fase crítica, que foi aí que surgiram as suas principais obras, que daqui a pouquinho nós vamos conhecer ainda nessa aula. Pessoal, Kant, na verdade, ele buscou aí entender quais são os limites entre a razão e a experiência, né? Ele tentou o tempo todo buscar um equilíbrio entre essas 2 formas de conhecimento, que foi a forma de buscar o conhecimento através da razão e a forma de buscar esse conhecimento através das experiências. Dando continuidade à nossa aula de hoje, trouxemos aí para vocês as 3 obras mais importantes de Kant dentro da filosofia. E logo de início a gente vai falar da Crítica da Razão Pura, lançada em 1781. E a partir disso ele trouxe aí o que pra gente? Que tipo de ideia, que tipo de concepção Kant traz a partir da sua Crítica da Razão Pura? Ele vai falar pra gente, pessoal, sobre os limites aí dessa razão, os limites da razão e do conhecimento, e até que ponto podemos contribuir nesse desenvolvimento da nossa ciência, ou seja, como a gente consegue acessar esses conhecimentos a partir de uma razão pura, a partir de uma metafísica, ou melhor dizendo, a partir da subjetividade, certo? Em 1781, Kant está em torno aí dessa vertente ainda racionalista. E trazendo então essa outra obra de Kant, lançada em 1788, a Crítica da Razão Prática, a gente traz uma nova concepção de pensamento de Kant, onde ele traz aí a questão da ética, falando sobre os valores, como desenvolver esses valores aí em busca de uma ética mais humana, né? Como a partir das minhas ações dentro de uma sociedade eu posso me considerar um ser humano ético e moral, certo? Logo após, ele trouxe aí a Crítica do Juízo em 1790, onde ele vai falar as formas de conhecimento, e aí ele foi bem específico em relação a essas formas, porque ele traz 2 tipos de formas de conhecimento para que a gente possa conhecer, que é a questão do juízo analítico e do juízo sintético, que a gente vai ver já já, que essas 2 formas de pensamento trazem na colaboração da busca desse conhecimento. Então vamos conhecer essas 2 formas de conhecimento que Immanuel Kant trouxe aqui para esse acesso ao conhecimento. No juízo analítico, Kant disse o seguinte:
Essa forma de conhecimento, ela é considerada segura sim, né? Extremamente lógica até. E tá ligada aí a partir das deduções, ou seja, ele traz aí a matemática para explicar a questão do seu juízo analítico. E especificamente ele dá como exemplo a geometria. Ele diz aí que a geometria é um conhecimento sim importante, interessante, mas a questão é que ele não gera novos conhecimentos, ou seja, a matemática ela é muito exata, ela não vai se transformar. 2 mais 2 é 4 e ponto final, ou seja, isso não vai adquirir mais informações, ou seja, não vai adquirir novos tipos de conhecimento, é algo muito estático. Então aí ele entende que esse juízo analítico, ele vai servir sim para deduzir, raciocinar em cima de uma forma segura, mas ele não vai produzir novas formas de conhecimento, que é o que Kant está buscando aqui o tempo todo nesse seu estudo e nessas reflexões em torno de uma crítica da razão, certo? E por isso, chegando a esse pensamento, ele traz a concepção de juízo sintético, onde ele vai dizer que aqui tem mais a ver com o empirismo, ou seja, a ver com as percepções, com as sensações, porque a gente sabe que elas estão realmente ali, elas existem, mas só que assim, diferentemente do juízo analítico, elas sim vão fazer com que a gente consiga obter novas formas de conhecimento. Porque a partir dos nossos sentidos, nós podemos sim conseguir chegar a outros tipos de interpretações, a outras formas de conhecer, a outros tipos de conhecimento. Então ele compara aí o juízo analítico, que não traz essa possibilidade de alcançar novas formas de conhecimento, já no juízo sintético, ele diz aí que sim, aqui a partir das nossas sensações, das nossas percepções e dos nossos sentidos, nós acessamos sim outros tipos de conhecimento, mas em compensação, diferente mais uma vez do juízo analítico, não é uma forma de conhecimento segura, porque aqui a gente vai voltar lá no estudo da aula passada e lembrar que Descartes disse até naquela citação que a gente comentou em relação aos erros dos sentidos, que os nossos sentidos eles podem nos enganar. Então aqui nesse momento a gente traz também para o juízo sintético essa questão. É uma possibilidade sim de alcançar novos conhecimentos, mas em relação à segurança a gente não pode garantir 100% e dizer que ela é confiável, certo? Na hora de que de desenvolver aí a partir desse juízo sintético outros tipos de ciência. E é chegando aí nesse consenso em relação a essas duas formas de conhecimento que Kant vai nos apresentar uma outra forma, que é essa forma que vai fazer com que a gente entenda praticamente aí toda a sua reflexão dentro dessas críticas da razão pura, da razão prática e nessa teoria dos juízos. Então, pessoal, Kant traz aí essa nova forma de conhecimento que ele vai dar o nome de juízo sintético a priori. Para quem estudou na aula passada junto comigo, vai lembrar que o termo a priori significa algo que vem antes, algo que já é inato, que não, às vezes não é possível explicar, mas que já existe ali por um tipo de força maior, certo? E a partir disso, dessa concepção, ele traz aí essa nova forma de conhecimento, que é o juízo sintético a priori, onde ele vai tentar desenvolver a ciência se baseando aí tanto no juízo que ele trouxe pra gente, no juízo analítico, né? Onde ele traz a questão da dedução, quanto também no juízo sintético através da experiência. Ele vai juntar aqui nesse juízo sintético a priori as duas formas e ver aí o limite
tem ali naquele íconezinho de atendimento, me chamem lá, tá? Vocês podem aí tirar as dúvidas, fazer perguntas, fiquem à vontade, tá, pessoal? No mais, eu só quero agradecer vocês por ter ficado comigo até o finalzinho do vídeo. Até a próxima aula, meus queridos. Continuem se cuidando e um super beijo gostoso aqui da professora Dani. Tchau, tchau!